Gasp Sport foi criado no início da década de 90. É um seguro de responsabilidade civil que foi motivado por um acidente que aconteceu em um clube. Em um treinamento de judô, o treinador deu um golpe no atleta, o atleta caiu sobre um outro aluno que estava sentado assistindo aquela luta. Esse atleta que estava sentado sofreu uma fratura na coluna cervical, ficou tetraplégico e a família ingressou com uma ação contra o clube de responsabilidade civil pelos danos causados àquela pessoa que começou a ter, mudou completamente a vida, a perspectiva, começou a ter, teve que cuidados frequentes, diários, né, porque ela deixou de ser autônoma. E o clube, nesse momento que teve essa ação contra a ingressada, pegou a sua apólice de seguro para se defender e, eventualmente, numa condenação, fazer jus, né, à apólice ou usar dos recursos da apólice. Só que a apólice, como todas de mercado, elas não foram desenvolvidas especialmente para aquela atividade de clube. E um dos riscos excluídos era a atividade esportiva de qualquer natureza e competições esportivas. Nesse momento, não foi possível que o clube usasse a sua apólice. A partir desse momento, nós identificamos que haveria aí uma necessidade e oportunidade de criar um produto específico para esse segmento de clubes. E como nós estávamos muito próximos ao sistema ABB, as Associações Atléticas Banco do Brasil, nós então criamos inicialmente com esse formato para esses clubes, que nós tínhamos muito contato, que era um seguro de responsabilidade civil próprio para atividade de clube, cobrindo sim atividades esportivas, competições esportivas e uma série de outras coberturas que são específicas e características de clube social. E foi aí que foi desenvolvido este produto. Posteriormente conversamos com os sindicatos estaduais de clubes, depois veio Confederação Brasileira de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes, e hoje o produto está não só mais no âmbito das ABBs, mas em toda a rede de clubes do Brasil, através dessas representações de entidades que nos reconhecem como sendo um seguro exclusivo para esta atividade, né? É muito comum, muito mais do que nós imaginávamos. E aí tem uma série de ocorrências, né? Tem ocorrências que são divulgadas, né? E a mídia faz chegar até a população aqueles casos que causam inclusive comoção, como falecimento. Casos de afogamento são constantes. Infelizmente, nós temos nos deparado com vários e vários casos desse tipo. Mas aí entram outros tipos de acidentes também, que um atleta representando o clube sofre uma contusão e precisa de uma cirurgia, alguém que toma um choque elétrico num equipamento, no chuveiro, por exemplo, dentro do clube, casos de que a pessoa cai e tropeça na calçada ou escorrega e aí sofre acidente, corte na boca, dentes quebrados, uma série de situações. Tem casos mais graves e casos menores, só que são muitos. Vou dar um exemplo para vocês de coisa tão... O risco é tão grande, quando nós entramos hoje num clube, nós já temos o olhar de ver onde estão os perigos, e eles são inúmeros. E nem sempre os gestores, embora tenham uma responsabilidade em vigilando, que é aquilo que entender quais são os objetos ou ocasiões ou instrumentos que geram risco, nem sempre ele tem essa possibilidade de estar com esses olhares tão atentos assim. Mas vou dar um exemplo. Em um clube, as crianças entraram em um dia que não tinha atividade dos associados, era uma segunda-feira, e abriu para uma atividade de uma escola da comunidade. Essas crianças entraram no clube, e num campo de futebol, uma das crianças se pendurou na trave de futebol, a trave estava solta, porque ali tiram para cortar grama, tá? A trave estava solta, a criança se pendurou, com o peso a trave caiu sobre ela e caiu no pescoço e ela faleceu. Então veja que tipo de situação. O clube foi condenado, não felizmente, mas pelo menos financeiramente, o clube não teve o desembolso porque o seguro fez as vezes dessa indenização da responsabilidade. Basicamente, nesse caso, responsabilidade por danos morais, porque danos pessoais
E materiais pouco houve, porque a criança faleceu, então não teve internação, cirurgia, que também estaria coberto. Mas foi mais a dor da família, a perda daquela criança, a expectativa de vida, que entra nos danos morais que a família reclamou. E nós conseguimos amparar na totalidade a indenização a que foi submetido o clube. Mas veja que tipo de ocorrência. Mais recentemente, nós recebemos a informação de um outro clube, neste caso não nosso segurado, em que a criança brincando dessa mesma forma, crianças dentro de quadra, que a criança se enfiou a rede do gol, ela colocou a cabeça na rede, caiu, ficou lá presa, o monitor não viu porque eram dezenas de crianças, quando notaram a falta da criança, ela estava ali no canto, já morta, por conta dessa ocorrência. Piscina é o que mais ocorre também. É muita indenização por conta de piscina, não só o caso de sucção, que é muito comum também, mas o mal súbito, e aí a responsabilidade acaba caindo no clube porque por falta do socorro, né, imediato, um guarda-vidas ali naquele local. Enfim, é uma série de ocorrências em vários ambientes e várias atividades, não só atividade esportiva, como atividade cultural, atividade social. O clube lança mão hoje muito de seus espaços para locação. E às vezes recebe pessoas lá que nem fazem parte do quadro de associados, mas está dentro das dependências do clube. Então isso também gera responsabilidade e o nosso seguro também ampara, que é daquilo que eu falei há pouco para você, que ele tem uma série de coberturas que são específicas para clubes. Por exemplo, não só atividade esportiva, mas contar com pessoas que usam seus equipamentos sem ser sócios, ou mesmo atividades externas com seus associados. Ele pega a sua equipe para uma disputa de uma competição em outro clube. No trajeto, durante a competição e no retorno, se houver um acidente, a responsabilidade do clube e terá amparo do seguro. O primeiro plano que nós criamos foi de responsabilidade civil por conta daquele acidente que ocorreu. Quer dizer, era uma necessidade que alguém criasse um plano que garantisse essas ocorrências nos clubes. Depois de desenvolvido esse produto e cada vez mais em contato com os clubes, entendendo as necessidades, nós fomos criando outros produtos. Então, além da responsabilidade civil, nós também temos a responsabilidade legal dos seus dirigentes, que respondem por seus atos na pessoa física deles. Então, uma decisão que ele tome, que faça parte da sua gestão, pode causar um dano a um terceiro. Esse terceiro pode ser um associado, pode ser poder público, fornecedor, funcionário, e esta pessoa pode ingressar com uma ação contra a figura, a pessoa física desse dirigente, seja ele presidente, vice-presidente, diretor, que tenha poder de decisão. Então nós criamos um seguro que ampara o patrimônio dessas pessoas. Porque se condenado for, primeiramente, na própria ação, ele já pode ter seus bens bloqueados. Então nós já temos uma cobertura que é a penhora online, que libera recursos mediante comprovação de despesas que essa pessoa tenha para seguir a vida dela, porque senão com os bens, com a conta bloqueada, melhor, a conta corrente bloqueada, ela não tem acesso aos recursos para pagar suas despesas, enquanto está se defendendo. E, eventualmente, numa indenização que ele tenha que executar. Desde que não haja dolo, ele tem cobertura. Então, ele pode fazer alguma coisa que faz parte das suas decisões, mas que, eventualmente, provoque um dano, alguém se sinta lesado por aquela decisão. É o seguro de responsabilidade civil do dirigente. Nós criamos também o seguro que chamamos de CBI, atletas CBI, que é atletas que participam de campeonatos brasileiros interclubes, que é o seguro de vida e acidentes pessoais do atleta. Então, o clube, ele coloca o seu atleta para lhe representar e não só para lhe representar em competições, mas o atleta, ele é atleta do clube 24 horas por dia. Embora não exerça a sua atividade de atleta 24 horas por dia, mas ele pega parte desse dia treinando ou competindo, se preparando, e outra metade fazendo suas outras atividades, estudando e tendo outra atividade profissional. Mas nós garantimos 24 horas por dia, caso ele morra por acidente
ou por causas naturais, ou fique inválido em caso de acidente, ou mesmo acidente que gere despesas médico-hospitalares, essas indenizações são feitas por esse seguro, o que atende, além de todos os clubes que tenham atletas, também atende a normativa do Comitê Brasileiro de Clubes, que exige que aqueles clubes que tenham recurso do Comitê Brasileiro de Clubes para desenvolver atletas são obrigados a contratar esse tipo de seguro, que é um seguro também apontado lá anteriormente pela Lei Pelé. Outro seguro é o seguro de vida dos funcionários de clubes também. Em alguns estados existem acordos coletivos que obrigam o clube a contratar esses seguros sem onerar os funcionários. Então, nós temos também essa modalidade. Então, são ramos distintos de seguro que não se confundem, são exatamente diferentes. Cada um tem a sua apólice, cada um tem a sua fatura, depende da necessidade do clube em adquiri-lo. E, basicamente, todos os clubes têm essas mesmas necessidades. Sim, sem dúvida. Mesmo aí eu volto naquela questão de quando nós criamos, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil, onde houve um acidente de uma prática esportiva em que aquela pólice não dava a garantia. Hoje, todas as seguradoras e grandes seguradoras têm seus seguros de responsabilidade civil. É como uma prateleira, ele vai lá e pega a responsabilidade civil e contrata. Só que essas responsabilidades civis, nessas apólices, geralmente elas têm uma uniformidade, elas têm um padrão com o que cobre e o que não cobre, ou seja, seus riscos excluídos. E elas não pensam nas atividades de clube. Então hoje, um seguro pode ser contratado pelo clube, o mesmo seguro por um comércio, o mesmo seguro por uma indústria, aquele mesmo pacote de seguro. Ou seguro de responsabilidade que esteja atrelado ao seguro patrimonial, e aí tem limites de coberturas. Nesse tipo de padrão, ele não está pensando na atividade propriamente dita do clube. Essa é a diferença. Nós pegamos um produto padrão há anos e identificamos esses riscos excluídos, qual que deveriam fazer parte das coberturas para não deixar o clube vulnerável. Então, por exemplo, não cobre atividade fora do endereço do risco. Não dá para o clube ter um seguro que não cubra atividade fora do endereço do risco, porque o clube ele tem atividades que extrapolam o seu endereço. Por exemplo, competições esportivas onde ele leva a sua equipe, acampamentos com associados, programações culturais, visita a teatro, por exemplo, museus, que o clube também tem esse tipo de atividade, uns mais, outros menos. Então são amparadas também essas atividades externas, que um seguro padrão não daria cobertura fora do endereço. Repito, a atividade de esportiva, que é um dos grandes problemas, porque muitas apólices, quase todas, não cobrem competições esportivas, e o clube é muito movido à competição esportiva também. Outra diferença, por exemplo, do seguro padrão, que ele cobre a responsabilidade civil mediante acidentes ocorridos com seus associados e dependentes. Também o clube não lida só com o seu quadro de associados, ele recebe visitantes, ele recebe atletas de outras equipes, ele faz eventos e abre para a comunidade ou para visitantes que venham participar de shows, por exemplo, ou mesmo locação de espaços para atividades, aniversários, bailes, festas. Então, a abrangência da atividade do clube é muito maior e não pode estar limitada a um seguro padrão que atende qualquer tipo de atividade. Tem que ter alguma coisa específica para ele. E foi isso que nós desenvolvemos nesses anos todos e chegamos hoje a ter o único seguro que é específico para esse segmento, com sua abrangência, né, cobrindo vários aspectos, tanto de tipo de atividade como local, né, e pessoas que estariam amparadas caso o clube seja responsabilizado por esses acidentes que ocorram. Muito importante a participação dessas entidades, que são entidades representativas do segmento. Então, uma das entidades é a própria FENAClubes, que é a Confederação Brasileira de Clubes, que representa esses clubes sociais do Brasil inteiro, clubes sociais esportivos do Brasil inteiro. Nós temos uma parceria com a FENAClubes desde 2001. Então, desde 2001,
nós apoiamos as atividades da FENAClubes, apoiamos os eventos da FENAClubes, são eventos, os Congressos Brasileiros de Clubes, que levam informação e formação a gestores de clubes. Nós sempre estamos presentes nesses congressos, apresentando as soluções, as soluções que nós já temos e novas soluções que nós temos encontrado durante o ano. Nesses eventos nós aproveitamos para fazer esse contato com os dirigentes. O Comitê Brasileiro de Clubes, que hoje tem a responsabilidade de fomentar a formação, de apoiar os clubes na formação dos atletas olímpicos, né, através de um trabalho maravilhoso que o comitê faz, descentralizando recursos, que são recursos públicos, através da arrecadação da Loteria Federal, dando condições desses clubes comprar equipamentos, participarem de competições esportivas, né, ou seja, formando seus atletas. Os sindicatos estaduais de clubes, que são sindicatos patronais, que representam esses clubes em seus estados também. Todos os sindicatos hoje são nossos parceiros, né? Nós iniciamos essa parceria entre os sindicatos com o Sindicato de São Paulo, que é onde nós estamos sediados, e mantemos essa parceria também há muitos anos com o Sindicato Sindiclube São Paulo, desde 1999. Então, são as principais entidades do segmento, né, que reconhecem o nosso trabalho, o nosso esforço para atender e amparar os clubes em suas gestões, para que eles não tenham que lançar mão de recursos, eventualmente até vender patrimônio, para arcar com indenizações que podem ser amparadas por essas contratações, depende do modelo, né, sejam de responsabilidade civil, seja de responsabilidade civil do próprio dirigente ou de seguro de vida de seus atletas e seus funcionários. Nós temos hoje aproximadamente 1.200 clubes contratados. O Segasp Sport tem clubes segurados hoje em todo o território nacional. Todos os estados da federação têm segurados do Segasp. Nossa sede é em São Paulo, nós não temos filiais, mas nós estamos presentes no Brasil inteiro através da nossa representatividade, de pessoas que viajam, que participam desses eventos em todos os cantos do Brasil. Então, aproximadamente 1.200 CNPJs segurados. Nós contamos hoje com grandes parceiros como a Mafre Seguros, a Icatu Seguros, a Berkeley, a Covre, também dependendo em cada modalidade. E estamos também sempre de olho no mercado, entendendo quais possibilidades novas que nós temos, através de parceiros, que nós temos hoje grandes seguradoras no Brasil, sólidas seguradoras, que podem nos dar mais opções, sempre pensando na atividade de clube, que é o nosso negócio especialmente. É muito importante que o clube, sabendo, conhecendo da ocorrência, que possa gerar uma reclamação, ou que já tenha recebido uma situação, ou simplesmente uma ligação, dizendo que ocorreu um acidente, que nos informem, porque aí nós já abrimos um processo e garantimos que nós não percamos prazo, né? Porque pelo Código Civil existe uma prescrição, um prazo para que o segurado faça a abertura do sinistro, para que ele não perca esse prazo. Obviamente que chegando a citação ou a reclamação, que nos seja enviado toda a documentação. Não pode e não deve o clube se defender, levar o processo, eventualmente fazer um acordo e depois mandar conta para a seguradora. Isso não será amparado pela seguradora. Está claro nas condições gerais. Então é muito simples, simplesmente nos avisar, porque aí nós já abrimos o processo e a seguradora faz parte da defesa. Ela é chamada a lead na defesa, como parte integrante através do documento que é a apólice de seguro. Isso é muito importante. Outro fato muito importante também é no seguro de vida dos atletas que alguns clubes contratam o seguro apenas no período de competição. Isso também pode ser um grande erro, porque o atleta de clube, ele não é atleta do clube apenas durante a competição. Ele é atleta do clube todos os dias. É que a competição é o auge.
é quando ele chega lá para desempenhar. Mas antes do desempenho dele naquela competição, ele tem a preparação. Então a preparação pode ocorrer durante todo o ano, ele está se preparando, se desenvolvendo para disputar uma competição. Ele pode se acidentar durante o treinamento, por exemplo, ele pode se acidentar em sua casa, por exemplo. E isso gera um prejuízo para o clube, porque ele é atleta do clube, embora o acidente não tenha ocorrido durante a competição. Então é um perigo, eu diria um equívoco, o clube ter a garantia, a vigência do seguro apenas durante a competição. O correto é que ele se mantenha durante todo o período enquanto aquela pessoa for atleta do clube. Isso também eu acho que é muito importante salientar. Eu queria aproveitar essa oportunidade e chamar a atenção para que aqueles gestores que eventualmente acabaram de assumir suas atividades no clube, que conheça, se for a apólice de responsabilidade ou as outras soluções que o Segasp tem, que conheça essas apólices, que conheçam as suas características. Em caso de dúvida, nos procure para darmos todo o esclarecimento. E se ele não for um seguro do Segasp, também que ele conheça e saiba, mesmo que ele queira manter e eventualmente este produto não tiver as características tão abrangentes como o nosso tem, mas que ele saiba e esteja preparado para isso. E se ele não tem seguro, então que contrate, né? Que contrate um seguro. Se for o nosso, teremos um enorme prazer em atendê-lo e trazê-lo para o nosso grupo de segurados, se somando a esses 1.200 clubes que nós temos pelo Brasil. Mas se também não for, importante que tenha algum amparo, que seja apenas no uso e conservação do imóvel, que seja, mas que tenha algum amparo e não fique tão vulnerável como alguns clubes ainda estão e às vezes muito por desconhecimento. E sempre que tiver oportunidade também, consulte o sindicato estadual dos clubes, peça informação sobre o Segasp Esporte também e através do nosso site você também tem todas as informações. Muito obrigado. Segasp, parceiro para toda a vida.